Vamos lá, continuando a nossa aula aqui sobre lipoproteínas. Então, nós vimos nós vimos que o colesterol, eles são transportados na forma, e outros lipídios são transportados em lipoproteínas plasmáticas, lá na célula chamada enterócito. Então, qual a célula responsável pela síntese ou até mesmo envelopamento de lipídios? Os enterócitos, certo? Isso daqui é feito por quê? Porque o colesterol, os triglicerídeos, os fosfolipídios, né, não são solúveis em água. Aqui, ó, são insolúveis em água. Como que eles vão ser transportados? Ligados a proteínas, né? Então, para facilitar seu transporte, eles são transportados no plasma como lipoproteínas, que é a junção de proteínas, que agora a gente vai dar um nome. Essas proteínas são chamadas de apolipoproteínas. Apolipoproteínas são as proteínas que se ligam ao colesterol, aos fosfolipídios, para formar lipoproteínas. Tudo bem? Então, vamos descendo aqui para explicar. Então, a gente percebe que a nossa lipoproteína, ela tem na sua constituição colesterol, triglicerídeos lá no seu interior, e a parte externa dessa lipoproteína, ela é formada por estrutura proteica, que é a apolipoproteína. Então, a apolipoproteína, ela fica na parte externa e na parte interna fica o colesterol e fica o triglicerídeos, certo? Então, quando a gente observa aqui na imagem da uma fotomiografia, a gente percebe que quanto maior for a densidade de uma substância, a gente sabe que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, nós sabemos que quanto maior a densidade, menor o volume. Então, pensem vocês numa bolinha de chumbo, ela muito mais pesada do que um algodão doce. Mas a bolinha de chumbo, ela, 1 quilo de chumbo, por exemplo, 1 quilo de ferro tem um volume pequeno. 1 quilo de algodão tem um volume imenso. Então, quanto maior for a densidade, menor é o volume. E a mesma coisa acontece aqui com as lipoproteínas. Então, você tem uma proteína externa, chamada de apolipoproteína, e internamente você tem os triglicerídeos e o colesterol ali interno. Imagine uma esfirra, né? Uma esfirra aberta. A parte externa é a parte proteica da lipoproteína. E o queijo, ou a calabresa, ou o que você gostar de que seja gorduroso, o bacon, está dentro da parte interna ali. Você fecha a esfirra e daí você tem uma lipoproteína. Então a gente observa que os quilomicros são estruturas bem maiores em comparação com a VLDL, que é menor do que o quilomicro, que o VLDL significa lipoproteína de baixíssima densidade. Very low density lipoprotein. Lipoproteína de densidade baixa, very low, né? Bem baixinha. Depois o LDL, você percebe que já tem um tamanho menor em relação aos quilomicrons, e o HDL bem menor ainda. O HDL nós sabemos que faz o trabalho reverso, por isso que ele é chamado de colesterol bom, né? E o LDL, ele é sintetizado pelo fígado e ele transporta o colesterol por todo o corpo. Mas vocês observam que a gente falar colesterol bom, colesterol ruim, é muito errado, porque a gente está falando de lipoproteína. A gente não tem colesterol assim transportado na corrente sanguínea na forma livre,
ela sempre será transportada, está transportada na forma de lipoproteínas. Então, a gente observa aqui, dessa forma, que nós temos quatro lipoproteínas bem importantes. Os quilomicrons, que são produzidos lá nos enterócitos, né? Lá na célula do intestino lá do delgado, no duodeno. O VLDL já é produzido a partir dos quilomicros remanescentes e é produzido no fígado, certo? Então aqui é a absorção do enterócito. Aqui já é produzido pelo fígado, aqui já é pelo fígado e aqui já é pelo fígado. Tem uma lipoproteína intermediária entre o VLDL e o LDL, que é o IDL, tá? Que a gente vai ver aqui mais para frente. Então, olha que interessante nessa tabela aqui. Então, a gente tem aqui quilomicros, ó a densidade, 1. Ó o HDL, que é o mais denso, até 1,2, é muito mais denso. Ó. O LDL de 1 a 1,63, o VLDL 1,06 e o quilomicros inferior. Então, ele tem uma densidade menor, mas ele é muito grandão. Imagine o algodão doce, né? E aqui você imagina o HDL ou um brigadeiro. Então, mal comparando. Então, você tem uma densidade menor aqui e um volumão maior. Mas olha a constituição do quilomicros. Ele tem 2% de proteína e tem 85% de triglicerídeos. Então, e 1% de colesterol. Então, você vê que é uma partícula rica em quê? Em triglicerídeos, o VLDL, o quilomicros. O VLDL, vocês já observam que ele já tem mais proteína, ó, 10%, certo? Já tem menos triglicerídeos e mais colesterol, tá? Já o LDL, ele tem mais proteína, 23%, 20% de fosfolipídios e colesterol, ele tem até 8%, certo? E aqui você tem 10 de triglicerídeos. Por quê? Porque o VLDL é mais rico em colesterol das lipoproteínas, ó. O VLDL e o LDL são mais ricos em colesterol. Mas o LDL, você vê que a predominância entre eles é de colesterol. Já o HDL, ele tem, que é o colesterol dito bom, muito mais proteína do que os demais, né? Uma lipoproteína de alta densidade, tem baixíssimo colesterol e pouco triglicerídeos. Então, por isso que eles falam, é colesterol bom. Por quê? Ele está retirando o colesterol excedente no nosso corpo e levando de volta até o fígado.